2 Timóteo, capítulo 1. Eu gosto da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, porque o apóstolo Paulo ele representa para a igreja universal, para toda a igreja universal, estou me referindo à universalidade, à totalidade, o numeroso, né, o povo de Deus, em grande número, em toda a face da terra habita. Então o apóstolo Paulo é muito admirado. Mas o apóstolo Paulo ele tinha esse chamego com Timóteo. O apóstolo Paulo, ele, na segunda carta, ele está preso em Roma, né? Ele está pregando o evangelho dentro das suas posses, mesmo em prisão, para os guardas, para aqueles que se aproximavam dele, para os outros presos. Com certeza ele estava fazendo isso, e ele diz a Timóteo. Mas ele se dirige a Timóteo com essa carta para incentivá-lo, para fazer ele compreender e entender que ele deveria dar continuidade ao que ele começou, sendo fiel, pregando o evangelho, vivendo os seus momentos difíceis, mas confiando em Deus, sendo depositado em Deus toda a confiança, porque esse era o propósito do apóstolo Paulo, mesmo em prisão. E essa era a visão do apóstolo Paulo na prisão pelo filho, que tanto ele amava, o filho na fé, Timóteo, né? Então, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, os irmãos vão ver que há uma epígrafe, né? Como gosta de falar evangelista, André, né? Que diz que é um encorajamento, a partir do verso 3, né? Que a primeira é a saudação, versículo 1 e 2 é saudação, né? De sauda. O apóstolo Timóteo está em Efésios, né? Na cidade de Efésios, né? E ele sauda, né? O apóstolo Paulo sauda em Cristo os irmãos. E no versículo 3 em diante, ele começa então a se dirigir a Timóteo e alguns irmãos, mas especificamente a Timóteo. E no versículo 6, ele diz o seguinte: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, pela imposição de minhas mãos. Oh, glória a Jesus. Amém. Versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, se dirigindo a Timóteo, o motivo que ele tinha era por conta de toda a trajetória cristã de Timóteo. Ele tinha a avó, ele tinha a mãe e o próprio Timóteo. E quando o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo, a primeira coisa que o incentiva a enviar essa carta e trazer encorajamento de fidelidade era o choro de Timóteo diante de Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava com Timóteo, quando eles falavam das coisas do reino de Deus, quando as situações críticas ou abençoadas, os momentos difíceis, os momentos de bênção, Timóteo chorava. E a gente sabe, amados irmãos, que o choro de um cristão é diferente do choro de uma pessoa que não é cristã. Antes de conhecermos a Cristo, o nosso choro, ele retratava, ele falava daquilo que para nós representava peso, sofrimento,
desespero, desengano, falta de esperança, né? E Timóteo, o choro de Timóteo diante de Paulo, ele testificava pelo Espírito que nele habitava, testificava das maravilhas do reino, aleluia, de Deus, fazendo o que então? Que mesmo à distância, mesmo o apóstolo Paulo em prisão, se lembrasse de Timóteo, nos momentos a quais eles se reuniam, a qual Timóteo chorava. Mas não somente isso, ele diz: por esse motivo eu te escrevo para te encorajar. Mas qual era o motivo? O motivo era exatamente todo o traçado, toda a fundação da família de Timóteo, e Timóteo, o eleito, o reservado, o empossado, o endossado, o ortogado, tanto pelo Espírito Santo como pelo próprio apóstolo Paulo, no reino de Deus. Mas mais uma vez, falando de choro no reino de Deus, nós não choramos pelos sofrimentos de Cristo, né? A gente não, quando a gente vê aquela paixão de Cristo, quando eu não conhecia Cristo, quando eu não tinha Cristo, quando eu não tive o conhecimento de Cristo ao ponto de aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador, eu disse: olha, pobrezinho, né? Essa era a impressão que eu tinha, a vontade que a gente tinha de manifestar de uma forma ousada, né? Valentia, ou até mesmo afrontar aquele que pegara Cristo e fizera sofrer durante todo aquele percurso até agora. Mas quando a gente tem a comunhão com Cristo, a gente não chora pelos sofrimentos de Cristo, a gente chora com Cristo. A gente chora com Cristo pelo mundo, pelo século, pelas almas, pelas vidas. A gente chora com Cristo pelo seu reino, pelo desejo, pela vontade, pela alegria de tudo que acontece no reino de Deus. O motivo, ele diz: porquanto Deus não nos deu, não nos concedeu espírito de covardia. O histórico, ou a fundação, a família, toda a trajetória de Timóteo, ele diz: porquanto Deus não nos deu espírito de covardia. E o apóstolo Paulo está falando de um espírito que habita em mim, que habita em você, que habita em todo cristão na face da terra. O apóstolo Paulo está querendo dar início ao plano, a palavra de encorajamento. Ele diz assim: olha, eu conheço a tua casa, a tua família, e eu sei que o espírito que em ti habita, ó Timóteo, não é de covardia, mas de poder. Então, o apóstolo Paulo está fazendo compreender e entender que mesmo nas situações difíceis, meu irmão, todos nós, mesmo nos momentos difíceis, a quais tomamos decisões, ou vencemos os momentos, as barreiras, ultrapassamos, pulamos, saltando, e chegamos e vencemos e procuramos. Por quê? Porque o Espírito que em nós habita não é de covardia, mas é de poder. Aleluia. Aleluia. Este Espírito, amados irmãos, que habita em mim, você e todos nós, dos cristãos, e em Timóteo, o tornava e nos torna ousados, intrépidos. Não nos faz, nos chatear com o que nós estamos vendo aqui, mas nos faz se alegrar na presença santa do Senhor pelo Espírito. Glória a Deus. Porque se nós estivéssemos
covardia. Quem sabe nessa noite a gente falasse alguma besteira aqui. Mas o Espírito que nós habita em nós é de poder. Amados irmãos, este Espírito é aquele que quando Jesus chega até os seus discípulos, ele começa a enviar, vão. Este Espírito de poder é o Espírito que habitou e habita nos cristãos e habitou nos discípulos, que os fizera capacitados ao ponto de homens religiosos não compreender o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Esses daí não são indoutos, eles não têm conhecimento. Eles não são letrados, eles são indoutos, eles não conhecem as Escrituras. Que Espírito, o que os torna, o que é que os faz tão capazes de operar tantas maravilhas, e a própria palavra na vida deles, e a ousadia e a intrepidez, o que é que os faz? É o Espírito Santo que Jesus concedeu. Aleluia. O Espírito Santo que os fazia andar pelos lugares, assim como Filipe, para se encontrar com o eunuco, né? Como Filipe, que foi arrebatado pelo próprio Espírito também, para ter um encontro com o eunuco, para trazer um avivamento por onde ele andasse, pela Judéia. O Espírito que os discípulos receberam, amados irmãos, e que fizeram em Jerusalém. O pastor Tiago estava pregando aqui quarta-feira, capítulo 3 de Atos, né? a cura de um paralítico, que era levado todos os dias à porta do Templo Formosa, para ali pedir esmola. E aí a gente vê, amados irmãos, Atos capítulo 10, quando você chega em Atos capítulo 4:19, você vai ver 4:18, por conta dessa Pedro e João, né, que subiam ao templo, né, realizaram esse milagre, mas tinha outros discípulos junto. Por conta dessa cura, por conta desse poder manifestado na vida do paralítico, os religiosos chamaram, vamos botar em cadeia, botaram em prisão. E quando viram que não tinham condições de manter aqueles homens, Pedro e João e outros mais, na prisão, disseram, chama eles aqui, vamos dizer para eles o seguinte: nós vamos soltar vocês, mas vocês não vão sair por aí pregando esse Jesus que vocês têm pregado. Quando eles fazem essa proposta, que está lá em Atos capítulo 4:18, quando eles fazem essa proposta, Pedro e João, os discípulos, né, os que estavam ali, disseram assim: deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não está nos pedindo isso, o que o senhor julga diante de Deus correto? A gente obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Nós vamos obedecer a Deus. Então, este espírito de poder, né, de ousadia, de intrepidez, os tornaram, os fortaleceram ao ponto de, diante de uma autoridade tanto religiosa, como até mesmo lá eles estavam cercados também por autoridades, né, do próprio século, fizeram com que eles manifestassem a ousadia e a intrepidez de dizer assim: nós vamos continuar ouvindo, obedecendo ao nosso Deus, nós vamos sair daqui, mas vamos continuar pregando o Evangelho. Aleluia. Então, amados irmãos, quem é que tem esse espírito? Nós sabemos, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, a gente tem um encontro, ou a gente vê uma passagem de Nicodemos com Jesus. Capítulo 3, versículo 3 em diante. João 3, Evangelho de João 3, 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar ao ventre de sua mãe e nascer? Sim. Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te admires eu te dizer, ou eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, quem é que tem esse Espírito? Jesus está falando assim, ó, na verdade, se você não nascer de novo, tu não pode herdar, tu não pode ver, tu não pode entrar, não pode viver dentro do reino de Deus. Então, em outras palavras, aqueles que nasceram de novo receberam um novo Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Então, mesmo nós termos nascido da carne, tivemos um encontro com Cristo, né? E nascemos de novo do Espírito, da água do Espírito, da água palavra, né? Regenerar, transformar. Então, quem é que consegue, amados irmãos, ser fortalecido, ou quem é que consegue viver como um homem vencedor em Cristo Jesus? Ou em outras palavras, olhando para Timóteo, sendo encorajado pelo apóstolo Paulo, olha, tu tens o Espírito, desperta o dom que tu recebeu. Você tem que viver, você tem que vencer, você tem que ultrapassar, não tenha medo, né? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, você tem o Espírito de Deus, o Espírito que você recebeu não é de covardia, mas é de poder. Então, o Espírito de poder, ele habita em cada um de nós. Muitas vezes, amados irmãos, pessoas não conseguem compreender isso e não ganham, e não conquistam, e não ultrapassam os seus limites, por não perceber que esse Espírito de poder que habita em si, né? Por não perceber, por não estar atento, pensa que os seus limites, né, são difíceis de ser ultrapassados, intransponíveis, né, difícil de retirar. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, eu não vou contra ti, né, com espada, com pau, com arma, eu vou contra ti no nome do Senhor. É o Espírito que nele habita, o Espírito vencedor. Pastor, a tua palavra, Davi, né? Pastor, esse ano, pastor, em nome de Jesus, olha aí, ó, em nome de Jesus. Quem que fala isso? É o homem natural Davi? É o Espírito que nele fala, que o torna ousado, intrépido, ao ponto de dizer assim, pastor, em nome de Jesus. Olha aí, quem fala assim não fala grego, gente, né? Então, quando você levanta a mão em oração, irmã Alessandra, quando você levanta a sua mão, quando você entra em oração, quando você recebe oração, quando você testifica deste poder, é o Espírito que em você habita, porque você nasceu de novo. Então, as pessoas que estão acomodadas, as pessoas que estão vivendo na igreja, podem até ter pessoas que dentro da igreja leem a Bíblia, né, examinam, vêm para a igreja, cumprem, mas está precisando de receber, de nascer de novo, de ter um encontro real com Deus e sentir essa alegria, chorar, não por algo que acomete a ela, que se torna adversidade, mas chorar pela alegria do Espírito. Senhor, eu sei que tu estás comigo. Aleluia. Chora, mas sabendo que o choro produz, né, Glória a Deus, aquebrantamento diante de Deus, e Deus não suporta um aquebrantado de espírito. aleluia. Deus, quando olha para um que chora, que se aquebranta, ele chega bem perto, Senhor, está chorando, aquebrantado, ele não suporta. Então, esse Espírito que nós habita, ele testifica desse poder, e diante de Deus, né, move, as coisas acontecem, né? Você desce esse altar aqui, eu vou orar por esse irmão, por essa irmã, em nome de Jesus. Aí você começa, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Deus, eu invoco aqui o teu poder para lançar por terra toda a enfermidade, toda dor, todo sofrimento, quebrar essas cadeias, essas algemas. Esse homem que tem andado de forma absoluta, Senhor, a tua oração, quando você coloca no coração esse propósito, é o próprio Espírito. E essa ligação do Espírito com Deus, há uma realização, é um feito, é um acontecimento. Nós não estamos falando de século, nós não estamos falando de plano horizontal, né? Nós estamos falando de plano do homem em espírito na presença de Deus. De Deus que quer adoração daquele que adora o Espírito em verdade, daqueles que andam no Espírito, que se inclinam para o Espírito, dão lugar para o Espírito, e ele diz: é com esse mesmo. Aleluia. Aí as coisas acontecem. Aí, bom, o apóstolo Paulo então diz assim: começa com esse Espírito, né? Ó, tu trata de despertar o dom. Tu recebeu, rapaz. Provavelmente Timóteo estava vivendo, né, um momento muito difícil na cidade de Efésios. Provavelmente o apóstolo Paulo tomou conhecimento e se meu filho ele tem os fundamentos, ele conhece a Deus, ele tem o dom, ele recebeu, mas ele precisa despertar. Tem isso também, né? Às vezes tem pessoas que recebeu e se acomodou, apostatou, esfriou, abandonou, largou, né? Então, dificilmente aquele que apostata, aquele que esfria, aquele que abandona, aquele que larga, aquele que se distancia, dificilmente esse estará tendo as realizações em Deus, no reino de Deus, diante de Deus. Tem pessoas. Eu estou vendo hoje um novo momento na Nova Israel e tenho visto um novo momento na vida das pessoas. Então, toda eu considero um momento de avivamento, de despertamento, de alegria, e isso é o Espírito de Deus. Porque por mais que eu tenha a sabedoria, o homem, Provérbios 16, 21, né? Diz que o homem sábio de coração ele é considerado inteligente. Sábio de coração é considerado inteligente. Por mais que eu tenha essa capacidade de ser inteligente, eu não tenho a capacidade de convencê-la. Mas quando eu tenho, né, o Espírito Santo de Deus na minha vida, o Espírito Santo de Deus trabalha ao ponto de fazer ela compreender e entender pelo Espírito e ser convencida. Aleluia. Então, nós não conseguimos, o Davan sabe disso, nós sabemos disso, gente. Nós não somos crianças, não adianta a gente pegar, né, irmã Alexandra? A gente não tem condições de pegar pelo braço, não. Você é de Deus, e você é pai. Quem tem governo, né? Quem tem governo consegue, mas nós não conseguimos fazer com que as pessoas se prostrem, nós não somos nem. Então, ele tem que ter esse encontro para que ele venha se render. Aquele que quiser seguir a Cristo, né? Negue-se a si mesmo. Lucas 23, foi? 9, 23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então é um processo. Ela estava falando aqui. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, né, é negar-se. Rapaz, qual o momento crucial do homem negar a si mesmo? É ele se considerar pequeno, sua pequenez, e a grandeza, soberania de Deus. Existe um Deus. Existe verdadeiramente um Deus que está no controle. Eu reconheço a minha pequenez, eu sou pequeno, eu sou pó, né?
aí nega a si mesmo e diz assim: eu não tenho a mínima capacidade, mas este Deus a qual eu estou vendo, eu me rendo diante dele e me entrego a ele, e eu quero seguir a ele, eu vou tomar minha cruz e eu vou seguir a ele. Glória a Deus. Então, o próprio Provérbio 16, 21 diz que, porém, aqueles que têm o sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio, quem fala com equilíbrio, olha aqui, ó. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Eu busquei essa versão, essa palavra é equilíbrio, porque o equilíbrio trata-se do espírito que nós habita. Quando o apóstolo Paulo fala, quando o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 7, quando ele diz assim: de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na minha Bíblia é equilíbrio, está aqui, ó. Eu me lembrei disso, ó. Portanto, Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, as pessoas que lidam com as outras e têm uma palavra de equilíbrio, têm o poder de convencê-las. Aleluia. Chegar um desequilibrado aqui, não tem uma palavra equilibrada, não, a pessoa escuta: esse cara está ficando, esse cara está bem. Não. Mas quando eu falo com equilíbrio, quando você fala com equilíbrio, quando tem equilíbrio nas suas palavras, palavra do Espírito, a pessoa observa, é mesmo, é verdade, ela se alimenta, ela absorve, por conta do equilíbrio, absorve, e quando ela sai dali, ela sai com uma direção. Então, é desse jeito. Então, portanto, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder. Esse poder que habita em cada um de nós, meus irmãos? Então, o espírito de poder, o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. São propriedades em nossas vidas pertencentes ao Espírito Santo. Poder, amor e equilíbrio. Se a gente for falar de amor, você acha que o amor do homem natural, da mulher natural, do homem natural, ele é capaz de ir ao necessitado, ao miserável? Você acha que o amor de um homem natural, generalizando, ele é capaz de expressar o amor de Deus para uma pessoa? Mas nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos também o Espírito de amor, recebemos também o amor. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Você quer ver? Quem nasce de novo tem um derramamento do Espírito nos corações do amor de Deus. Romanos 5:5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo não tem o amor de Deus. Pastor, mas ela ama, pastor. Teve um encontro com Cristo, teve um nascimento, nasceu da água do Espírito. Tem um amor, é piedade, tem obras de piedade, é piedosa. Mas o amor que só o Espírito Santo derrama nos corações, ela não tem, porque ela não nasceu. Então, o amor de Deus, ele é sacrificial. Por que, pastor, que é sacrifício? Ora, porque Jesus foi um sacrifício. Deus, o amor de Deus pela Nelly, por nós, por toda a humanidade, aqueles que estão em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o primogênito, o seu único filho, para que numa cruz padecesse e morresse
para salvar, para libertar, para transformar. Então, amor sacrificial. Então, você tem esse amor, nós temos esse amor. Davão está trabalhando, nós estamos fazendo as nossas tarefas cotidianas, né? Estamos vivendo nossos momentos aí, nossa rotina trabalhista, e de repente nos deparamos com uma situação meio perdida, uma vida angustiada, uma vida abandonada, uma vida largada, uma vida. Aí você começa a sentir algo diferente daquela vida. Deixa pra lá, não se mexe não. E ele está conseguindo sentir, ele está sentindo. Só um minuto. Só os olhos, basta só um toque. O toque já é diferente, que é um toque do Espírito. O som da voz, né? É por isso que Jesus falou: você escuta o som do vento, mas não sabe nem de onde é que vem nem para onde vai. Então, quem recebe o Espírito Santo de Deus, ao tocar pelo amor que nele se move, porque foi derramado pelo Espírito de Deus no coração, quando ele toca na. Só o toque, a voz, só o vácuo. Acontece, irmãos. Deixa eu falar com você. Se existe na moça um espírito imundo, ele já começa a balançar. Porque o amor de Deus é isso. O amor de Deus é libertar os gadarenos. O amor de Deus é fazer os paralíticos andar, os cegos enxergar, os mancos, aleluia, se endireitar, os cegos enxergar. Então, ei moço, deixa eu falar contigo. O que nela está habitando, se existe um espírito imundo nela habitando, ele já espera porque ele já percebeu. Tem um negócio diferente aí. É o espírito imundo, ele já começa a se esconder. Não é a moça, né? Não é a vida, mas é o amor de Deus em favor desta vida. Quando você fala, já começa. Você pode chegar, quando você chegar bem pertinho, isso vai ter tempo de cair no chão, pelo amor de Deus que foi derramado no seu coração, que é sacrificial. Quando você vai dar a moça, você está disposta a se dar, a doar. O que eu tenho, eu te dou. Pronto, o pastor já está falando comigo. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Te levanta e anda. Ou em nome de Jesus, fica livre, seja liberto. Quem está falando é o natural, quem está falando é o natural. É o Espírito que nela habita, é o amor de Deus que nele está se manifestando, nela está se manifestando em favor da vida. Então, as pessoas que não receberam o Espírito, eles veem um avivamento, eles veem as coisas acontecendo. O que é isso aí? O que foi? Quem é? Critica, se omite, se afasta, cruza as mãos, né? Não está bom, o que está bom? É tanta coisa que acontece. Aquele que não tem o Espírito, ou aquele que está vivendo, como o apóstolo falou, desperta o dom que é em ti. Percebeu? Se não está desperto, fica criticando. Está vendo aí? Mas não está legal não, mas está faltando uma coisa ainda. Aí fala. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus se aproxima. Ei, eu quero também. Aqui ó. Quem tem o Espírito Santo de Deus, traz e coloca no altar, aleluia. Gente, eu não sou universal, gente. Eu não fui doutrinado pela Universal. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, traz o sacrifício para o altar. Nem que seja assim mesmo. O Senhor está aqui, ó. É igual aquele homem que estava dentro do templo, né, o publicano. Senhor, eu não sou digno de olhar para ti, Senhor, me perdoa. E o fariseu lá, o religioso, eu não sou como este, eu sou
que é que Jesus disse? Quem que vocês acham que saiu desse templo justificado? O que entregou o sacrifício, que era ele mesmo. Então, quando a gente se quebranta, quando a gente vai para cima, ei, deixa eu segurar também, deixa eu dar a mãozinha aqui. Pastor Tiago não sabe pintar, pastor Tiago não sabe sentar tijolo, pastor Tiago não sabe envergar. Uma opção de coisa, eu estou só um exemplo. Mas estava aqui. Ei, eu estou aqui também, tá? E assim é tanta gente. E isso eu considero uma ação do Espírito. Eu considero uma ação do Espírito. Quando as pessoas chegam, ei, dizem, pastor, eu queria trazer um jarro para decorar. Uma ação do Espírito. Ei, pastor, eu posso ir, pastor, eu posso ir hoje para a igreja? Uma ação do Espírito. E não vem por aqui, eu vou, quem sabe o pastor me abençoa. Não vem por isso, vem porque é uma ação do Espírito. A minha alegria, a minha satisfação, eu fico o tempo todo babando na casa de Deus pela beleza, eu fico pelas vidas dentro da casa, eu fico pensando nas vidas dentro dessa casa, é o Espírito. Pensando na minha vida, pensando na sua vida. Eu sei que os irmãos que estão aqui, o desejo o desejo do Espírito que deles habita é de ver isso aqui lotado, recebendo, comendo, se alimentando, se fortalecendo, sendo liberto, transformado, avivado, restaurado, restabelecido. Pastor, vamos voltar, pastor, a igrejinha vai. Deixa a igrejinha ficar. É o que? Isso é uma ação do Espírito. Né? Então, lá em Efésios capítulo 5, 13, caminhando com sabedoria. Aqui ó, Efésios 5, 13, 5, 15, caminhando em sabedoria. Vocês têm a liberdade aqui, ó. Quem é que caminha com sabedoria, gente? A sabedoria. Vocês acham que mesmo o homem natural, o ser humano natural, a natureza humana que nos homens habita, mesmo sendo sábio, você acha que é a sabedoria que agrada a Deus? Aqui é a sabedoria que agrada a Deus, caminhando com em sabedoria, a sabedoria que agrada a Deus. E quem é que faz o homem andar com sabedoria? O Espírito. Gente, ó, mas isso aqui, ó, de forma nenhuma, isso aqui não é julgamento, isso aqui é só para trazer compreensão e entendimento. Isso assim, bem rapidinho, senão ultrapasso. Portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Insensatos é considerado na Bíblia loucos, que é outra classe, né? Quem não é cristão é considerado loucos. Mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso é bíblico, quase todo dia a gente escuta aqui. Portanto, não sejais faltos de juízo, né? A gente tem que ter a nossa mente, ela está lá em Romanos, capítulo 12. Transformai-vos, né, o vosso entendimento, despojai-vos do velho homem. Está lá em Romanos, capítulo 10, não pode não. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Pastor, só que já, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade. Pastor, qual é a sua vontade? Meu irmão, pastor, é a vontade de Deus. Vamos buscar a vontade de Deus. Vontade de Deus. Começa para mim, para você, começa para a gente. Quando a gente sente esse favor, vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, aí vocês não, eu me sacrifico. Então, buscar a vontade de Deus, né? Procurar saber qual é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão. Vinho aqui é considerado, interpretado como um momento de conversa, né? Como um momento de roda, como um momento de comunhão, de impiedade ou de devassidão, né? Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos, olha aqui, ó, mas deixai-vos
encher pelo Espírito. A pastora Paula está falando, pastor, a gente tem que convocar toda quarta-feira um jejum de consagração. Porque quarta-feira aqui, nós descemos aqui, eu fiquei a oração, os irmãos desceram, tinha gente que se balançando, não era uma região, era o espírito, né, de opressão, o espírito de aprisionamento, espírito. Aí você pode enumerar aí, que são vários, são 7, né? Então, se encher do Espírito, falando entre vós, olha aqui, ó, a gente se encontra, vamos falar das coisas de Deus, caminhando em sabedoria. Então, versículo 18: e não vos embriagueis, aí, 19: falando entre vós com salmos. Salmos é um livro que constantemente a gente usa, né, o livro de Salmos, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, diariamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa parte, esse versículo 21, essa sujeição, sujeitando-vos uns aos outros, isso é a coisa mais linda que existe. Sujeitando-vos significa humildade, representa a falta de intransigência. Tem pessoas intransigentes, né? A irmã começa a falar e eu não, peraí, deixa aí, sujeita. Deixa ela falar, vamos compreender. E se a gente tiver a oportunidade, fala também, sujeitando-vos. Não se trata de você se render ao outro para que ele venha fazer de você, não. Sujeitai-vos, permitais que ele tenha a oportunidade de falar, de expressar, de cantar, de sorrir, de pular, de chorar. Participa com ele, chora com ele, canta com ele, sorri com ele, pula com ele, corre com ele, dá a tua capa se necessário, dá a tua capa no caminho para ele. Sujeitar-se representa essa humildade, essa liberdade que o Espírito nos dá de compreender que a gente não perde, a gente ganha. Porque tem gente que acha, não, eu sou, não, ele é comigo. Por quê? Porque não tem a capacidade de sujeitar. Eu sento aqui, às vezes eu fico olhando assim, ó, da vantaria, outra vez, eu fico bem amigo. Pastor, sua cadeira, eu falo, pastor, sua cadeira para ser lá no meio. Por quê? Não, porque o senhor é o pastor. E se eu sentar lá na ponta, eu não vou mostrar do pastor, não? Quer dizer que ele senta naquela cadeira ali que vai ser o pastor, e o pastor que senta no tempo lá vai ser o quê? Então, isso é sujeitar, isso não existe, a simplicidade. Eu cheguei numa igreja para pregar um dia, eu falei, pastor, a sua cadeira é aquela lá, cadeirão desse tamanho, parecia aquelas cadeiras nossas. Acho que foi comigo aquela vez lá na Filadélfia. Não, irmão, aquela cadeira lá, ela pode ser sua, mas a minha está ali, a minha. É com uma cadeirinha assim. Então, gente, é isso. Vamos então encerrar. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por tudo. Vamos procurar viver essas oportunidades. Que grave, medite esse Efésios capítulo 5, do 15 até o 21. Tem tanta coisa boa aqui, né? E absorva. Porque isso aqui é uma prescrição, isso aqui é uma receita. Da voz chegou para mim, pastor, eu te peguei firme. Aí o outro disse, não, mas ele é crente, você é o quê? Não faleis um com o outro. Você, né, não o conhece. Porque aquele que fala, aquele que aponta, quando as virtudes dele sobressaem, ele fica envergonhado, porque ele não tem a capacidade, não tem as virtudes, não tem o coração, não tem. É tanta coisa. Então as nossas virtudes, os nossos defeitos, eles precisam por Deus ser trabalhados. Se eu tenho defeito, se eu tenho algumas coisas que não agradam, Deus vai trabalhando pelo Espírito Santo, vai nos transformando, vai
E o que já tem de bom temos que despertar. Pastor, eu recebi de Deus e estou sendo restaurado. Amém, meu irmão. Pastor, eu sempre falo, uma das coisas que eu preciso na minha vida obter é domínio próprio. Às vezes a gente tem que botar debaixo do pé. Sabe, essa vontade que eu tenho, vai lá para debaixo do pé. Eu vou fechar minha boca como um cordeiro mudo, pode tosquiar. Tira a lã todinha do meu lombo, vai debaixo dos meus pés. Isso é interessante. Então isso é um desejo que eu tenho na minha vida. Todos nós, aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, a gente precisa diante de Deus apresentar e pelo Espírito sendo transformado todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Até o encerramento, pastor Paulo. A pastora Paula chegou aí. Dá uma oportunidade para ela? Dá uma oportunidade para ela? Dá uma oportunidade para ela. Bom, vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.